Certa manhã, uma mulher acordou com um barulho na porta. Seu gato estava com um filhote de pássaro na boca. A ave estava viva e precisava de ajuda. Assim começa uma história de resgate, compaixão e transformações inesperadas. Certa manhã, uma mulher acordou com um barulho na porta. Seu gato estava com um filhote de pássaro na boca. A ave estava viva e precisava de ajuda. Assim começa uma história de resgate, compaixão e transformações inesperadas. O sol mal havia despontado no horizonte quando Mariana abriu os olhos, despertada por um som familiar. Era o miado de Félix, seu gato de estimação, vindo do lado de fora da porta do quarto. Algo no tom do felino parecia diferente esta manhã, mais urgente e insistente do que o habitual. Intrigada, ela se levantou, vestiu seu roupão e caminhou sonolenta até a porta. Ao abri-la, Mariana ficou paralisada por um instante, seus olhos arregalados diante da cena inusitada que se desenrolava à sua frente. Félix, seu fiel companheiro de quatro patas, estava sentado pacientemente com algo pequeno e frágil em sua boca. Seu coração disparou, temendo o pior. Seria possível que seu doce gato tivesse capturado uma presa inocente? Félix, o que você tem aí? Murmurou Mariana, sua voz trêmula de apreensão. Para sua surpresa, o gato entrou calmamente no quarto e, com uma delicadeza que ela jamais imaginara possível, depositou sua carga preciosa aos pés dela. Era um filhote de pardal, minúsculo e desprotegido, tremendo de frio e medo. As penas mal começavam a brotar em seu corpinho frágil e seus olhinhos brilhantes imploravam por ajuda. Mariana se agachou, observando atentamente o pequeno ser. Seu primeiro instinto foi de choque, seguido rapidamente por uma onda de compaixão. O pássaro parecia ter caído do ninho ou sido rejeitado, e agora estava completamente vulnerável. O que mais a surpreendeu, no entanto, foi a atitude de Félix. O gato, normalmente um predador nato, agia agora como um protetor, sentado ao lado do filhote, lambendo suavemente suas patas, como se estivesse nervoso com o destino de sua descoberta. "Oh, Félix", sussurrou Mariana, acariciando o pelo macio do gato. "Você é cheio de surpresas, não é?" Sem perder tempo, Mariana pegou uma caixinha de sapatos vazia e forrou-a com uma toalha macia. Com cuidado, ela colocou o filhote dentro, certificando-se de que ele estivesse aquecido e confortável. Félix observava cada movimento com atenção, como se estivesse supervisionando o cuidado com sua preciosa carga. Enquanto preparava um lugar seguro para o pardal, Mariana não pôde deixar de refletir sobre a estranha reviravolta em sua vida. Há apenas alguns minutos, ela era apenas uma mulher comum, vivendo sua rotina diária com seu gato de estimação. Agora, de repente, via-se no papel de protetora de uma pequena vida, graças ao inesperado ato de compaixão de Félix. Com o filhote acomodado, Mariana ligou seu computador, determinada a encontrar informações sobre como cuidar adequadamente de um pardal bebê. Enquanto pesquisava, sua mente vagava, imaginando como essa pequena criatura poderia mudar sua vida e a de Félix. Ela olhou para o gato, que agora estava sentado próximo à caixa, seus olhos fixos no pequeno pássaro, como se montasse guarda. "Quem diria, hein, Félix?" Mariana falou suavemente, coçando atrás das orelhas do felino. "Você, o caçador, se tornando um herói para este pequenino." As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Mariana preparou uma mistura nutritiva recomendada por um site de resgate de aves, usando uma seringa para alimentar cuidadosamente o filhote a cada 20 minutos. Félix permanecia por perto, observando com curiosidade cada movimento. À medida que o dia avançava, Mariana se viu completamente absorvida em sua nova tarefa. Ela cancelou seus compromissos, explicando vagamente que uma emergência familiar havia surgido. De certa forma, era verdade. Este pequeno pássaro e o surpreendente comportamento de Félix haviam se tornado o centro de seu mundo. Conforme a noite se aproximava, Mariana estava exausta, mas satisfeita. O filhote parecia mais forte, respondendo bem à alimentação e aos cuidados. Félix, por sua vez, havia se estabelecido como um guardião silencioso, raramente se afastando da caixa que abrigava o pardal. Enquanto se preparava para dormir,
Mariana não pôde deixar de sorrir ao pensar na estranha família que havia se formado em sua casa. Um gato, um pássaro e uma humana, unidos por um ato de compaixão inesperada. Pouco sabia ela que este era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade ao seu redor. O pequeno ato de bondade de Félix estava prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém poderia prever. Deitada em sua cama, com Félix aninhado aos seus pés, Mariana adormeceu pensando nas surpresas que o destino reserva. Seu último pensamento antes de cair no sono foi uma mistura de gratidão e curiosidade sobre o que o futuro reservava para ela e seus novos protegidos. Do lado de fora, a cidade dormia, inconsciente da pequena revolução que estava prestes a começar em um apartamento comum, com um gato incomum e um pássaro que mudaria tudo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Mariana. O pequeno pardal, que ela carinhosamente batizou de Pipo, tornou-se o centro de sua vida. Cada hora trazia novos desafios e pequenas vitórias que faziam seu coração se encher de alegria. Mariana transformou um canto de sua sala em um santuário improvisado para aves. A caixa de sapatos foi substituída por uma gaiola espaçosa, equipada com poleiros macios e um ninho aconchegante. Ela passou horas pesquisando sobre o cuidado adequado de filhotes de pardal, ajustando a dieta de Pipo e monitorando seu crescimento com o olhar atento de uma mãe devotada. Félix, por sua vez, assumiu o papel de guardião com uma dedicação surpreendente. O gato, antes conhecido por sua independência, agora passava a maior parte do dia próximo à gaiola de Pipo. Seus olhos verdes, sempre atentos, seguiam cada movimento do filhote. À noite, Félix se acomodava ao lado da gaiola como se montasse guarda contra perigos invisíveis. A rotina de Mariana mudou completamente. Suas manhãs, antes preenchidas com corridas apressadas para o trabalho, agora começavam com o suave piar de Pipo, pedindo seu café da manhã. Ela se pegava sorrindo ao preparar a mistura nutritiva, observando com fascínio como o pequeno bico se abria ansiosamente a cada alimentação. No trabalho, Mariana se encontrava distraída, seus pensamentos constantemente voltando para casa, para Pipo e Félix. Seus colegas notaram a mudança em seu comportamento, o brilho em seus olhos quando falava de seus novos filhos. Alguns achavam estranho, outros achavam adorável, mas todos concordavam que algo havia mudado em Mariana. Uma tarde, cerca de 2 semanas após o resgate, Mariana chegou em casa para encontrar Félix em um estado de agitação incomum. O gato circulava a gaiola miando insistentemente. Preocupada, ela correu para verificar Pipo e ficou maravilhada com o que viu. O filhote, agora coberto de penas macias, estava de pé no poleiro, suas asinhas se agitando com mais força do que nunca. "Oh, meu Deus, Félix, olhe só para ele!" exclamou Mariana, lágrimas de alegria brotando em seus olhos. "Nosso menino está crescendo." Naquele momento, como se respondesse ao chamado, Pipo abriu o bico e emitiu seu primeiro canto real. Não era o piar infantil dos últimos dias, mas um som mais forte, mais confiante. Mariana sentiu seu coração se encher de uma emoção que não conseguia nomear. Era uma mistura de orgulho, alegria e um toque de melancolia, pois ela sabia que este era o primeiro passo de Pipo em direção à sua eventual independência. Félix, sentado ao lado dela, soltou um miado suave, como se compartilhasse do sentimento. Mariana se agachou e abraçou o gato, sussurrando palavras de gratidão em seu ouvido peludo. "Você fez isso, Félix. Você nos deu este presente maravilhoso." Nos dias que se seguiram, o desenvolvimento de Pipo acelerou. Suas penas ganharam cor e brilho, e seus voos dentro da gaiola se tornaram mais frequentes e confiantes. Mariana sabia que em breve chegaria o momento de libertá-lo, uma perspectiva que a enchia simultaneamente de alegria e apreensão. Uma noite, enquanto observava Pipo se acomodar para dormir, Mariana ouviu uma batida na porta. Era sua vizinha, Dona Clara, uma senhora simpática que morava no apartamento ao lado. "Desculpe incomodar, querida", disse Dona Clara, "mas não pude deixar de notar o quanto você tem estado ocupada ultimamente. Está tudo bem?" Mariana hesitou por um momento,
mas algo no olhar gentil de Dona Clara a fez se abrir. Ela convidou a vizinha para entrar e contou toda a história. O resgate heróico de Félix, os cuidados com Pipo e como essa experiência estava mudando sua vida. Dona Clara ouviu com atenção, seus olhos se iluminando com cada detalhe da narrativa. Quando Mariana terminou, a senhora aplaudiu suavemente. Que história maravilhosa, minha querida. Sabe, eu sempre soube que havia algo especial em Félix. A forma como ele olha para as pessoas é como se ele pudesse ver dentro de nossas almas. As palavras de Dona Clara ficaram com Mariana muito depois que a vizinha se despediu. Ela se perguntou quantas outras pessoas poderiam ser tocadas pela história de Félix e Pipo. Talvez, pensou ela, houvesse algo maior acontecendo aqui, algo que ia além das paredes de seu apartamento. Naquela noite, deitada na cama com Félix ronronando ao seu lado, Mariana tomou uma decisão. Ela iria compartilhar essa história com o mundo. Não sabia ainda como, mas sentia que as pessoas precisavam ouvir sobre o amor improvável entre um gato e um pardal, sobre como um pequeno ato de bondade poderia desencadear algo tão belo. Com esse pensamento, Mariana adormeceu, sonhando com asas abertas e novos horizontes. Mal sabia ela que sua decisão de compartilhar essa história estava prestes a levar sua vida e as vidas de Félix e Pipo para um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. A decisão de Mariana de compartilhar a história de Félix e Pipo com o mundo não demorou a se concretizar. Na manhã seguinte, impulsionada por uma onda de inspiração, ela criou uma conta no Instagram dedicada às aventuras do improvável duo. Com o nome de usuário E Félix e Pipo, Mariana começou a postar fotos e vídeos diários, documentando o crescimento de Pipo e o cuidado atencioso de Félix. No início, apenas alguns amigos e familiares seguiam a conta, mas havia algo na pureza da amizade entre o gato e o pássaro que tocava o coração das pessoas. As imagens de Félix observando atentamente Pipo ou do pardal cantando alegremente enquanto o gato ronronava próximo à gaiola começaram a ganhar curtidas e compartilhamentos além do círculo imediato de Mariana. Um vídeo em particular capturou a atenção do público. Nele, Pipo dava seus primeiros voos fora da gaiola sob o olhar atento de Félix. O gato, ao invés de tentar capturar o pássaro, parecia agir como um guia, miando suavemente quando Pipo voava muito perto das paredes ou de objetos perigosos. A cena era tão surreal e tocante que o vídeo viralizou quase que instantaneamente. Em questão de dias, a conta O Félix e Pipo ganhou milhares de seguidores. Pessoas de todo o Brasil e logo de diferentes partes do mundo se encantavam com a história do gato protetor e seu amigo alado. Mariana se viu inundada de mensagens de apoio, perguntas sobre cuidados com animais e histórias de pessoas inspiradas a realizar seus próprios atos de bondade. A fama repentina pegou Mariana de surpresa. Ela, que sempre levara uma vida tranquila e reservada, agora se via no centro das atenções. Jornalistas locais começaram a entrar em contato, querendo saber mais sobre a história por trás das fotos e vídeos virais. Uma tarde, enquanto Mariana trabalhava em casa, cuidando de Pipo e atualizando as redes sociais, recebeu uma ligação inesperada. Era Paula Mendonça, uma renomada apresentadora de um programa de variedades da TV local. Olá, Mariana. A voz animada de Paula soou do outro lado da linha. Aqui é Paula Mendonça, do Bom Dia Cidade. Estamos absolutamente encantados com a história de Félix e Pipo e gostaríamos de convidá-los para uma entrevista ao vivo em nosso programa. O que acha? Mariana sentiu seu coração acelerar. Uma coisa era compartilhar fotos e vídeos online. Outra, completamente diferente, era aparecer na televisão. Eu não sei, Paula, gaguejou ela. Nunca fiz nada parecido antes. E não sei como Félix e Pipo reagiriam a um estúdio de TV. Paula riu gentilmente. Não se preocupe, Mariana. Entendemos completamente. Na verdade, pensamos em algo diferente. Que tal fazermos a entrevista na sua casa? Assim, Félix e Pipo estariam em seu ambiente familiar e você se sentiria mais à vontade. A ideia de transformar sua sala em um set de TV era igualmente assustadora e emocionante. Mariana hesitou por um momento, mas então pensou em todas as mensagens que havia recebido, de pessoas dizendo como a história de Félix e Pipo
as havia tocado e inspirado. Está bem, disse ela finalmente. Vamos fazer isso. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparativos. Mariana limpou e organizou o apartamento, preocupada com a impressão que daria na TV. Félix, alheio à agitação, continuava sua rotina de vigilância sobre Pipo, que agora voava livremente pela sala, sempre retornando à sua gaiola para descansar. Na manhã da entrevista, Mariana acordou nervosa. Ela vestiu sua blusa favorita, uma peça azul celeste que combinava com os olhos de Félix, e passou um tempo extra penteando o pelo do gato. Pipo, como se sentisse a importância do dia, cantava alegremente em sua gaiola. Quando a equipe de TV chegou, o pequeno apartamento de Mariana se transformou em um frenético set de filmagem. Luzes foram montadas, microfones testados e câmeras posicionadas estrategicamente. Paula Mendonça chegou pouco depois, seu sorriso caloroso ajudando a acalmar os nervos de Mariana. Relaxe, sussurrou Paula, ajustando o microfone de lapela de Mariana. Apenas seja você mesma e conte sua história. É isso que as pessoas querem ver. As câmeras começaram a rodar e Paula iniciou a entrevista com seu carisma habitual. Estamos aqui hoje com Mariana, Félix e Pipo, os protagonistas de uma história que está encantando o Brasil e o mundo. Mariana, conte-nos como começou essa incrível jornada. Respirando fundo, Mariana começou a narrar os eventos daquela manhã fatídica, quando Félix apareceu com Pipo em sua boca. À medida que falava, sua tensão inicial foi se dissipando. Ela descreveu os desafios e as alegrias de cuidar de um filhote de pássaro e como a atitude protetora de Félix a surpreendia constantemente. Durante a entrevista, como se entendesse seu papel, Félix permaneceu próximo, ocasionalmente lançando olhares curiosos para as câmeras. Pipo, por sua vez, voou graciosamente pelo ambiente, pousando de vez em quando no ombro de Mariana, arrancando suspiros encantados da equipe de filmagem. À medida que a entrevista se aproximava do fim, Paula fez uma pergunta que pegou Mariana de surpresa. Mariana, muitas pessoas estão chamando Félix de herói. O que você acha disso? Mariana olhou para Félix, que retribuiu o olhar com seus grandes olhos verdes. Naquele momento, ela sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Félix me ensinou que heroísmo não precisa de grandes gestos. Ela respondeu, sua voz embargada. Às vezes, é nos pequenos atos de compaixão que encontramos a verdadeira grandeza. Félix não salvou apenas Pipo naquele dia. Ele nos lembrou do poder da bondade e da capacidade que temos de superar nossas naturezas para ajudar os outros. Enquanto as câmeras captavam suas palavras finais, Mariana não pôde deixar de sentir que algo importante estava acontecendo. A história de Félix e Pipo estava prestes a tocar ainda mais corações, e ela mal podia imaginar as mudanças que estavam por vir em sua vida e na de toda a comunidade. A entrevista de Mariana, Félix e Pipo no programa Bom Dia Cidade teve um impacto muito maior do que qualquer um poderia ter previsto. Nas horas que se seguiram à transmissão, as redes sociais explodiram com comentários, compartilhamentos e declarações de admiração pela inusitada família interespécies. O vídeo da entrevista, postado na página oficial do programa, alcançou milhões de visualizações em questão de dias. A hashtag Félix e Pipo se tornou tendência nacional, com pessoas de todo o país compartilhando suas próprias histórias de amizades improváveis entre animais ou atos inesperados de bondade. O telefone de Mariana não parava de tocar. Jornalistas, produtores de TV e até mesmo editores de livros entravam em contato, todos querendo saber mais sobre a história que estava cativando corações em todo o Brasil. A conta do Instagram Félix e Pipo saltou de milhares para milhões de seguidores, transformando Félix e Pipo em verdadeiras celebridades da internet. No meio desse turbilhão, Mariana se esforçava para manter uma rotina normal. Ela continuava trabalhando em casa, dividindo seu tempo entre suas responsabilidades profissionais e os cuidados com Félix e Pipo. O pardal, agora completamente recuperado e cheio de energia, voava livremente pelo apartamento, sempre sob o olhar vigilante de Félix. Uma tarde,
Enquanto Mariana respondia a mais uma enxurrada de e-mails e mensagens, ouviu uma comoção vinda da rua. Curiosa, ela se aproximou da janela e ficou boquiaberta com o que viu. Uma pequena multidão se reunia em frente ao seu prédio, muitos segurando cartazes com fotos de Félix e Pipo. "O que está acontecendo?" murmurou ela, perplexa. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Dona Clara, sua vizinha. "Mariana, querida, você precisa ver isso. Tem um monte de gente aqui embaixo querendo ver o Félix e o Pipo." Mariana desceu as escadas em um estado de choque. Ao sair do prédio, foi recebida por uma onda de aplausos e gritos entusiasmados. Pessoas de todas as idades sorriam para ela, algumas até chorando de emoção. Uma jovem se aproximou segurando um gatinho nos braços. "Mariana, você e Félix me inspiraram a adotar este pequeno", disse ela com lágrimas nos olhos. "Eu sempre tive medo de gatos, mas sua história me mostrou como eles podem ser amorosos e protetores." Outro homem mais velho deu um passo à frente. "Minha neta tem autismo e sempre teve dificuldade em se conectar com os outros", ele explicou. "Mas desde que começamos a assistir aos vídeos de Félix e Pipo juntos, ela tem se aberto mais. É como se essa amizade improvável a ajudasse a entender que conexões podem acontecer de maneiras inesperadas." Mariana ficou emocionada com os depoimentos. Ela nunca imaginou que a história de seu gato e do pardal pudesse ter um impacto tão profundo na vida das pessoas. Naquele momento, ela percebeu que Félix e Pipo haviam se tornado mais do que apenas pets. Eles eram símbolos de esperança, compaixão e da capacidade de superar diferenças. Nos dias que se seguiram, Mariana recebeu uma proposta que mudaria sua vida. Uma editora renomada entrou em contato, oferecendo um contrato para escrever um livro infantil baseado na história de Félix e Pipo. A ideia era criar uma série de histórias que ensinassem às crianças valores como amizade, compaixão e aceitação das diferenças. Empolgada com a possibilidade, Mariana começou a trabalhar no projeto com entusiasmo. Ela passava horas observando a interação entre Félix e Pipo, buscando inspiração para as histórias. Ver o cuidado com que o gato tratava o pássaro e a confiança que Pipo depositava em seu improvável protetor fornecia material infinito para narrativas tocantes e educativas. Enquanto trabalhava no livro, Mariana também começou a receber convites para palestrar em escolas e eventos sobre a importância da bondade e do respeito aos animais. No início, ela se sentia nervosa ao falar em público, mas logo descobriu que compartilhar a história de Félix e Pipo era algo natural e gratificante. Uma dessas palestras, realizada em uma escola local, teve um impacto particularmente profundo. Após contar a história e mostrar fotos de Félix e Pipo, Mariana notou um garotinho quieto no fundo da sala, com lágrimas nos olhos. Depois da apresentação, o menino se aproximou timidamente. "Moça", ele disse baixinho, "eu sempre tive medo de bichos, mas depois de ouvir sobre o Félix e o Pipo, acho que quero tentar fazer amizade com o cachorro do meu vizinho. Será que ele vai gostar de mim como o Félix gosta do Pipo?" Mariana se ajoelhou para ficar na altura do menino, sentindo seu coração se encher de emoção. "Tenho certeza que sim", ela respondeu gentilmente. "Sabe, às vezes tudo o que precisamos é dar uma chance para que amizades especiais aconteçam." Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Mariana refletiu sobre como sua vida havia mudado. Félix dormia pacificamente em sua cama, enquanto Pipo repousava em seu poleiro favorito. Olhando para seus dois amigos improváveis, ela sentiu uma onda de gratidão e propósito. A jornada que começara com um simples ato de compaixão de um gato havia se transformado em algo muito maior. Félix e Pipo não eram apenas seus pets. Eles haviam se tornado embaixadores de uma mensagem de amor e aceitação que estava tocando vidas em todo o país. Enquanto Mariana se preparava para dormir, ela mal podia imaginar as novas aventuras e desafios que os aguardavam. A história de Félix e Pipo estava longe de terminar, e seu impacto continuaria a se espalhar de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. Com o lançamento do primeiro livro da série, As Aventuras de Félix e Pipo, a fama da improvável dupla atingiu novos patamares. O livro, ricamente ilustrado e cheio de lições sobre amizade e aceitação, tornou-se um best-seller instantâneo.
encantando crianças e adultos em todo o país. Mariana se viu mergulhada em uma série de eventos de lançamento, sessões de autógrafos e entrevistas. Ela viajava de cidade em cidade, sempre acompanhada por Félix e Pipo, que se tornaram as verdadeiras estrelas dos eventos. As crianças faziam fila para ver o gato e o pássaro interagindo, muitas vezes ficando boquiabertas ao testemunhar Pipo pousando confiante no dorso de Félix. Durante uma dessas viagens, algo inesperado aconteceu. Mariana estava participando de um evento beneficente em um abrigo de animais quando notou Félix agindo de maneira estranha. O gato parecia inquieto, constantemente olhando para um canto específico do abrigo. Intrigada, Mariana seguiu o olhar de Félix e descobriu uma gaiola parcialmente coberta. Dentro dela, tremendo de medo, estava um pequeno furão albino. O funcionário do abrigo explicou que o animal havia sido resgatado de uma situação de maus tratos e tinha dificuldade em confiar em humanos ou outros animais. Para surpresa de todos, Félix se aproximou da gaiola emitindo um miado suave. O furão, que até então se encolhia no canto mais distante, lentamente se aproximou das grades, como se hipnotizado pela presença calma do gato. "É incrível", sussurrou o funcionário do abrigo. "Esse furão nunca reagiu assim a ninguém antes." Naquele momento, Mariana sentiu que estava testemunhando algo especial. Ela se lembrou de como tudo começou com Félix resgatando Pipo, e como aquele ato de bondade havia mudado tantas vidas. Sem hesitar, ela decidiu adotar o furão, que foi carinhosamente batizado de Nino. A adição de Nino à família trouxe uma nova dinâmica, as aventuras de Félix e Pipo. O furão, inicialmente tímido e assustado, floresceu sob os cuidados de Mariana e a amizade protetora de Félix. Pipo, por sua vez, parecia encantado com o novo amigo, frequentemente voando em círculos ao redor de Nino, como se o convidasse para brincar. As redes sociais explodiram com as novas fotos e vídeos do trio. A hashtag Urki Félix Pipo e Nino se tornou viral, com fãs compartilhando suas próprias histórias de amizades improváveis entre diferentes espécies de animais. O sucesso inesperado trouxe novos desafios para Mariana. Ela agora se via dividida entre sua crescente carreira como autora e palestrante, e o desejo de manter uma vida tranquila para seus animais. Félix, Pipo e Nino se tornaram celebridades, mas Mariana estava determinada a garantir que eles continuassem sendo, acima de tudo, animais de estimação felizes e bem cuidados. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu segundo livro, Mariana recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua história. Era a produtora de um famoso programa de televisão sobre animais. "Mariana", disse a produtora animada, "adoramos a história de Félix, Pipo e agora Nino. Gostaríamos de fazer um documentário especial sobre vocês, mostrando como diferentes espécies podem conviver em harmonia. O que acha?" A ideia de um documentário era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Mariana hesitou, pensando em como isso afetaria a rotina de seus pets. No entanto, ela também viu uma oportunidade de espalhar ainda mais a mensagem de amor e aceitação que Félix, Pipo e Nino representavam. "Vou pensar nisso", respondeu Mariana cautelosamente. "Preciso considerar o bem-estar dos meus animais primeiro." Nos dias que se seguiram, Mariana ponderou sobre a proposta. Ela observava Félix, Pipo e Nino interagindo, brincando e descansando juntos. Via como Félix cuidadosamente limpava as orelhas de Nino, como Pipo cantava alegremente quando o furão se aproximava, e como os três formavam um grupo inseparável durante as cestas da tarde. Foi durante um desses momentos de observação que Mariana teve uma epifania. A história deles não era apenas sobre animais fofos vivendo juntos. Era um poderoso símbolo de como o mundo poderia ser se todos praticassem mais a compaixão e a aceitação. Com essa realização, Mariana tomou sua decisão. Ela concordaria com o documentário, mas com suas próprias condições. A filmagem seria feita de forma a não perturbar a rotina dos animais, e parte dos lucros seria doada para abrigos de animais e programas de educação sobre respeito à vida animal. Enquanto se preparava para essa nova aventura, Mariana olhou para seus 3 amigos peludos
e emplumados. Félix ronronava contentamente, com Pipo aninhado entre suas patas e Nino enrolado ao seu lado. Naquele momento ela soube que não importava o que o futuro reservasse, o amor e a amizade que eles compartilhavam seria sempre o coração de sua história. Com um sorriso, Mariana pegou seu laptop e começou a escrever o próximo capítulo de sua jornada, ansiosa para ver onde essa nova oportunidade os levaria. O documentário sobre Félix, Pipo e Nino, intitulado Amigos Improváveis, estreou em uma noite de domingo, em horário nobre. Milhões de espectadores em todo o Brasil sintonizaram para assistir à história extraordinária do gato, do pardal e do furão que se tornaram uma família. O programa não apenas mostrou o cotidiano adorável dos três animais, mas também explorou o impacto que sua história havia tido na sociedade. Entrevistas com crianças que superaram medos de animais, adultos que foram inspirados a adotar pets de abrigos e até mesmo cientistas que estudavam comportamento animal pintaram um quadro poderoso de como um simples ato de bondade poderia desencadear uma onda de mudanças positivas. A reação ao documentário foi imediata e avassaladora. As redes sociais transbordaram de mensagens emocionadas. A hashtag #O Amigos Improváveis se tornou trending topic mundial e Mariana foi inundada com convites para entrevistas e aparições em programas de TV. No entanto, em meio a toda essa agitação, um convite em particular chamou a atenção de Mariana. Era uma carta oficial do Ministério da Educação, propondo a inclusão da história de Félix, Pipo e Nino no currículo escolar como parte de um programa de educação sobre empatia e respeito aos animais. Acreditamos que a história de seus animais de estimação pode ser uma ferramenta poderosa para ensinar as crianças sobre compaixão, aceitação e o valor da diversidade, dizia a carta. Gostaríamos de trabalhar com você para desenvolver um material didático que possa ser usado em escolas de todo o país. Mariana ficou emocionada com a proposta. A ideia de que a história de seus pets pudesse influenciar positivamente a educação de crianças em todo o Brasil era algo que ela jamais poderia ter imaginado quando Félix apareceu naquela manhã com Pipo em sua boca. Enquanto considerava a oferta, Mariana recebeu outra surpresa. Uma renomada universidade a convidou para dar uma palestra sobre o impacto da relação entre humanos e animais na sociedade. O convite veio acompanhado de uma proposta para iniciar um programa de pesquisa sobre comportamento animal e terapia assistida por animais. Diante dessas novas oportunidades, Mariana se viu em uma encruzilhada. Por um lado, ela estava empolgada com a chance de expandir o alcance da mensagem de Félix, Pipo e Nino. Por outro, estava preocupada em manter o equilíbrio entre sua crescente carreira pública e a vida privada de seus animais de estimação. Foi durante uma tarde tranquila em casa, observando Félix, Pipo e Nino brincando juntos, que Mariana teve uma ideia. Ela decidiu que aceitaria os convites, mas com uma condição. Todo o trabalho seria feito de uma forma que respeitasse o bem-estar de seus animais e promovesse uma mensagem de respeito à natureza e aos direitos dos animais. Com essa decisão tomada, Mariana embarcou em uma nova fase de sua jornada. Ela começou a trabalhar com educadores para desenvolver materiais didáticos que usavam a história de Félix, Pipo e Nino para ensinar valores como empatia, respeito à diversidade e cuidado com o meio ambiente. Nas universidades, Mariana participou de pesquisas pioneiras sobre o impacto das relações interespécies no comportamento animal e humano. Os estudos realizados com Félix, Pipo e Nino forneceram insights valiosos sobre como animais de diferentes espécies podem formar laços afetivos e como essas relações podem beneficiar tanto os animais quanto os humanos. À medida que seu trabalho ganhava reconhecimento, Mariana foi convidada para falar em conferências internacionais sobre direitos dos animais e conservação. Ela usou essas plataformas para defender a importância de tratar todos os seres vivos com respeito e compaixão, sempre usando a história de seus pets como um poderoso exemplo. Um dia, durante uma dessas conferências, Mariana conheceu o Dr. Oliveira, um renomado biólogo que estudava comportamento animal. Ele ficou fascinado com a história de Félix, Pipo e Nino e propôs uma colaboração. Mariana,
disse Dr. Oliveira, seus olhos brilhando de entusiasmo. O que você acha de criarmos um santuário para animais resgatados? Um lugar onde possamos estudar e promover relações interespécies, inspirados pelo exemplo de seus pets? A ideia acendeu uma faísca em Mariana. Ela imaginou um lugar onde animais de diferentes espécies pudessem conviver em harmonia, assim como Félix, Pipo e Nino, e onde as pessoas pudessem aprender sobre o poder da compaixão e da aceitação. Doutor Oliveira, respondeu Mariana com um sorriso, acho que acabamos de encontrar o próximo capítulo de nossa história. Enquanto voltava para casa daquela conferência, Mariana sentiu uma mistura de empolgação e gratidão. O que começara como um simples ato de bondade de um gato havia se transformado em um movimento que estava mudando vidas e promovendo uma visão mais compassiva do mundo. Naquela noite, ao chegar em casa, Mariana foi recebida por Félix, Pipo e Nino, como sempre. Enquanto se aconchegava no sofá com seus 3 amigos improváveis, ela refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos e sobre as novas aventuras que os aguardavam. O futuro estava cheio de possibilidades, e Mariana mal podia esperar para ver onde essa história de amor, compaixão e amizade improvável os levaria a seguir. Os anos que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e realizações para Mariana, Félix, Pipo e Nino. O sonho de criar um santuário para animais resgatados tornou-se realidade, graças a uma combinação de doações de fãs, apoio governamental e o incansável trabalho de Mariana e Dr. Oliveira. O Santuário Amigos Improváveis foi inaugurado em uma vasta área verde nos arredores da cidade. Era um local onde animais de diferentes espécies, muitos resgatados de situações de abuso ou abandono, podiam viver em harmonia e receber os cuidados necessários. O santuário rapidamente se tornou não apenas um refúgio para animais, mas também um centro de pesquisa e educação. Mariana dividia seu tempo entre o gerenciamento do santuário, palestras em escolas e universidades, e, é claro, cuidar de seus 3 amados pets. Félix, Pipo e Nino, já não tão jovens, mas ainda cheios de vida, eram as estrelas do santuário, encantando visitantes com sua amizade improvável. Um dia, durante uma visita de uma escola local ao santuário, algo extraordinário aconteceu. Uma menina chamada Sofia, que tinha dificuldades de socialização devido ao autismo, ficou fascinada com Félix, Pipo e Nino. Para surpresa de todos, incluindo seus pais e professores, Sofia começou a interagir com os animais de uma maneira que nunca havia feito com humanos. Vendo o impacto que os animais tiveram em Sofia, Mariana teve uma ideia. Ela trabalhou com terapeutas e educadores para desenvolver um programa de terapia assistida por animais, especialmente projetado para crianças com necessidades especiais. O programa, batizado de Conexões Especiais, logo se tornou um sucesso, ajudando inúmeras crianças a desenvolver habilidades sociais e emocionais através da interação com os animais do santuário. O impacto do trabalho de Mariana e do Santuário Amigos Improváveis se espalhou muito além das fronteiras do Brasil. Delegações de outros países vieram conhecer o projeto, buscando inspiração para criar iniciativas semelhantes em suas próprias comunidades. A história de Félix, Pipo e Nino tornou-se um símbolo global de amizade, compaixão e da capacidade de superar diferenças. Enquanto o santuário crescia e prosperava, Mariana nunca esqueceu onde tudo começou. Ela continuou escrevendo livros infantis sobre as aventuras de Félix, Pipo e Nino, cada história trazendo uma nova lição sobre amor, aceitação e cuidado com o meio ambiente. As crianças de todo o mundo cresciam lendo sobre o gato, o pardal e o furão, que se tornaram melhores amigos, levando consigo lições valiosas para a vida adulta. No 10º aniversário do santuário, Mariana organizou uma grande celebração. Centenas de pessoas vieram prestar homenagem ao legado de Félix, Pipo e Nino. Durante o evento, Mariana subiu ao palco para fazer um discurso, com Félix em seus braços, Pipo em seu ombro e Nino enrolado em seu pescoço. Há 10 anos, começou ela, sua voz embargada de emoção. Um simples ato de bondade de um gato mudou minha vida e, consequentemente, a vida de tantos outros.
Félix, Pipo e Nino nos ensinaram que o amor não conhece barreiras de espécies, que a compaixão pode surgir nos lugares mais inesperados e que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença no mundo. Olhando para a multidão emocionada, Mariana continuou: este santuário, estes programas educacionais, todas essas vidas tocadas, tudo isso começou com um gato que decidiu salvar um pássaro em vez de caçá-lo. Imaginem o que poderíamos alcançar se todos nós escolhêssemos a bondade e a compaixão em nossa vida diária. Enquanto Mariana falava, Félix ronronava suavemente, Pipo cantarolava sua melodia favorita e Nino se aconchegava mais perto dela. Era como se eles entendessem a importância do momento, o culminar de uma jornada incrível que haviam compartilhado. À medida que o sol se punha sobre o santuário naquela noite, lançando um brilho dourado sobre os campos, onde animais de todas as espécies conviviam em paz, Mariana refletiu sobre o incrível caminho que a vida havia traçado para ela. De uma simples mulher com um gato, ela se tornara a guardiã de uma mensagem de esperança e compaixão que ecoava ao redor do mundo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, o mesmo onde tudo começou, Mariana se aconchegou no sofá com Félix, Pipo e Nino. Enquanto acariciava o pelo macio de Félix, sentia o peso suave de Pipo em seu ombro e o calor de Nino enrolado em seu colo. Ela sorriu, grata por cada momento desta jornada extraordinária. E assim, com o coração cheio de amor e os olhos brilhando de esperança para o futuro, Mariana adormeceu, cercada por seus amigos improváveis, sabendo que sua história, a história de Félix, Pipo e Nino, continuaria a inspirar gerações futuras a verem o mundo com mais compaixão, aceitação e amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Félix, Pipo e Nino tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amizades improváveis e atos de bondade que mudaram vidas. Encontrem-na aqui, clicando no link à esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo.